Glória a Deus, a paz do Senhor, amém? Como eu estou feliz e emocionada de estar aqui. Foi aqui que eu iniciei a minha jornada com o Senhor. Foi aqui que eu iniciei a minha caminhada com Jesus e ali no meu lugar eu tive uma lembrança muito clara e forte quando eu fui visitar o meu tio, o pastor Sebastião Leonel. E ali ele estava internado, ele segurou as minhas mãos e disse assim: eu ainda vou te ver ali. Eu olhei assim e falei: será mesmo? Nem imaginava. E a minha família foi alcançada pelo Senhor. E ver tantas coisas que eu vivi, tanto que eu aprendi aqui, hoje enche meus olhos de lágrimas e meu coração está muito feliz. Eu quero aqui agradecer a pastora Renata, o pastor Edivaldo, a todos os pastores, por sempre me receberem aqui tão bem. Eu me sinto muito feliz aqui, eu sinto o carinho de vocês. E eu estava me lembrando ali sentada. Eu com 16 anos, 16 para 17 anos, a pastora Renata chegando em mim e falando assim: prega domingo de manhã. Eu, quê? Pregar domingo? Falei, meu Deus, a minha idade, como assim? Mas eu sabia que ali ela, através do Senhor, estava forjando o meu ministério e aquilo que Deus faria. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. E eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor por essa história. Eu carrego a ADVEM no meu coração e vocês também. Você trouxe Bíblia? Abra aí a sua Bíblia em Isaías 6. Antes, eu quero aqui agradecer também aos meus liderados que estão comigo. Eu amo vocês. Gente, deixa eu contar algo aqui. Sabe que horas a gente foi dormir? Era mais ou menos umas 6 horas, 5 da manhã. E aí eu acordei já, gente, bora! Entendeu? Bora! E aí eles já foram acordando. Um dormiu na rede, outro dormiu no chão, outro no sofá, mas eles estão aqui firmes e fortes para a honra e glória do Senhor. Eu falei para o Luan, Luan, hoje você está pronto para ser missionário, porque ele dormiu lá embaixo na garagem, na rede, num frio terrível. Eu falei, Luan, hoje desce sobre você uma chama missionária, está pronto. E falando em missões, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho a respeito de Amazonas. Segura aí em Isaías 6. Como meu irmão já falou aqui, dia 29 de junho estou indo para uma escola missionária. E foi assim, algo muito de Deus, porque eu já conhecia sobre essa escola missionária, já fui em uma conferência onde eles falavam, enfim, sobre essa escola, mas assim, nunca senti algo assim de ir e tudo mais, até porque aos meus olhos eu achava um pouco impossível. Mas em uma segunda-feira à noite eu estava na minha casa e eu senti claramente o Senhor dizendo: se inscreve para o Greenhouse. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Mas e meu marido? Senhor, e agora? Como é que vai ser? E eu me inscrevi para o Greenhouse. Cheguei no Mateus e falei assim: olha, amor, me inscrevi para o Greenhouse. É uma escola missionária. Ele, quantos dias? Aí eu, calma, vamos por partes. E ali foi um processo também para ele entender de começo. Mas logo eu fui conversar com ele, eu falei, olha, eu preciso que você me abençoe para ir. E ele falou assim, eu não posso segurar aquilo que está sobre você. Eu sei que é um chamado de Deus. E eu não posso segurar, eu não posso prender, então eu te abençoo para ir. E ali eu me derramei em lágrimas, eu de um lado, ele de outro, e eu sei que vai ser poderoso aquilo que eu vou viver. Eu vou ficar 12 dias numa fazenda, sendo ministrada, recebendo do Senhor. E lá dessa fazenda, eu vou direto para o aeroporto, para ficar 12 dias no Amazonas. E eu pensei, meu Deus, como é que vai ser isso? Eu vou ficar numa igreja, onde eu vou dormir? E aí eu estou tendo toda quinta-feira uma call com o meu líder, os líderes da missão. E aí a gente perguntando, e aí, qual que é a igreja, né? Ele, não, filha, é num barco que você vai ficar. É o quê? Filha, é num barco que você vai ficar. Ou você dorme no chão, num colchãozinho lá, ou você dorme na rede. Eu, rede? Logo eu, que tem enjoo, até de andar de carro por muitas horas, ficar balançando. Falei, Jesus, aí já começou a dar um desespero, já comecei a chorar. E eu falei, Senhor do céu, me ajuda. 12 dias servindo as comunidades ribeirinhas, dentro de um barco,
porque lá vai ser o único meio de locomoção que eu vou ter dentro do barco. Falei, Senhor, amém. Mesmo que meu coração se encheu de medo e de tantas, sei lá, de tantas dúvidas de como vai ser, de como eu vou me comportar, existe uma chama no meu coração. E por essa chama que eu me movo. Eu não importo se eu vou dormir em cima de uma pedra, no chão, eu estou indo cumprir uma missão, e é isso que importa para mim. Senhor, que venha um barco, que venha o chão, que venha os insetos, eu estou pronta para pregar o Evangelho. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de como que vai ser no Amazonas, porque é importante vocês também terem essa informação. Nós estaremos indo lá e nós iremos servir missionários que estão lá há 7 anos. A nossa escola missionária vai servir também uma base missionária que está morando no Amazonas por 7 anos. E nessas conversas, toda quinta-feira, o pessoal de lá, eles compartilham com a gente a respeito de Amazonas e aquilo que nós iremos enfrentar espiritualmente. E eu queria compartilhar com vocês aqui algumas coisas. Amazonas, a feitiçaria é muito presente. Existem muitas coisas relacionadas a espírito das águas, espírito da floresta. Então, a feitiçaria em si é muito presente em Amazonas. A idolatria também, o catolicismo é muito forte em Amazonas. Crianças vão ser o alvo da nossa missão. Existe abuso infantil muito grande na região norte do Brasil. Então, ali nós estaremos servindo crianças que sofreram abuso sexual. E eles falaram, olha, se prepare para aquilo que vocês vão escutar. Por marcas que vocês vão ver no corpo dessas crianças. E aí, aqueles missionários falando, meu coração já começou a acelerar. Eu já comecei a chorar e eles falaram, se preparem, porque vocês vão escutar histórias que vão doer no coração de vocês. E nesses encontros eu tenho orado para o Senhor preparar o meu coração para aquilo que eu vou escutar. Porque talvez eu vou estar ali lidando com crianças, adolescentes que foram abusados, que carregam marcas, histórias e feridas, e eu serei ali um bálsamo do Senhor na vida dessas crianças e na vida desses adolescentes. Lidaremos também com questão com venezuelanos das fronteiras. E algo também que um dos nossos líderes nos falou sobre Amazonas é que o índice de divórcio e traição ali é muito comum na região que nós iremos ficar. Os maridos simplesmente abandonam as suas crianças com seus filhos. E mulheres ficam totalmente abandonadas em situação precária. E esses missionários têm abraçado essas mulheres e ministrado Jesus na vida delas. Então, eu tenho certeza que vai ser um momento assim muito impactante, aonde o Senhor está nos levando àquele lugar, e meu coração ele está muito grato. Então, desde já, se você puder, eu peço que você ore por mim. Ore pela minha vida. Eu falo assim do Mateus, mas eu também estou sofrendo. E eu estou sofrendo de verdade. Mas eu falei, Senhor, amém. Eu estava tão apreensiva, irmãos, tão apreensiva. E aí, em um culto lá na IBM, a gente cede também a nossa igreja para outros eventos, e recebemos ali um irmão, e ele estava fazendo um culto para jovens de outro ministério, e aí a igreja estava lotada e cheia de visitantes. E aí, naquele dia em específico, meu coração estava muito apertado em relação a muitas coisas, especificamente também sobre a viagem, e o Senhor usou de maneira muito clara diversas pessoas que eu não conheço. E uma dessas pessoas colocou a mão na minha cabeça e ela falou assim, o Senhor tem visto as suas orações e a sua preocupação com o seu marido, mas quem está te enviando sou eu, e quem cuida da sua casa sou eu também. E ali eu desabei de chorar e eu já entendi, o Senhor está nisso. E eu vou ser obediente à voz do Senhor. Amém? Será que você pode abrir agora comigo Isaías 6, versículo 8. Obrigada, Senhor. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu daria: mais que um chamado, você tem uma missão. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Vini, me ajuda aí no tecladinho, no fundinho, por favor.
Senhor, em nome de Jesus, aqui está a sua igreja, aqui está a sua palavra, Senhor, e existe uma chama, Senhor, no meu coração, e eu creio, Senhor, que nessa manhã, filhos que estão aqui, Senhor, receberão essa chama do Senhor. Eu creio, Senhor, que nesse momento eles vão, Senhor, se levantar, receber, Senhor, a sua palavra e se mover naquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na nação brasileira, naquilo que o Senhor deseja fazer nas nações, e nós precisamos, Senhor, se envolver, se engajar naquilo que o Senhor deseja soprar sobre nós nesse tempo. Nós não queremos, Senhor, nos esconder, se esquivar, fingir que não é conosco, não, mas coloque em nós, Senhor, um coração missionário, um coração que ama as almas, um coração que ama o perdido, um coração, Senhor, que deseja fazer a sua vontade, porque é isso que importa. Nós precisamos nos levantar, e existe um chamado de Deus para nos levantarmos com coragem, com ousadia e empoderados do Espírito Santo, para anunciar que o Senhor vive, para trazer a luz do Senhor sobre os quartos escuros. Gera em nós um desespero, Deus. Gera em nós um desespero. Nós não queremos viver uma vida normal, uma vida comum, ir aos cultos, sair dos cultos e continuarmos vazios, sem compartilhar esse presente precioso que recebemos. Abra os nossos olhos espirituais, e no nome de Jesus, que a sua palavra, Senhor, seja como flecha sobre corações desse lugar, de homens e mulheres que vão se levantar ousados e empoderados pelo teu Espírito, no nome de Jesus. Existe um tempo de urgência sobre nós, irmãos. Um tempo onde nós precisamos nos levantar com coragem para anunciar a palavra de Deus. Mas a grande verdade é que nós nos acostumamos muito fácil com uma vida normal. E pra gente tá tudo bem vir a esse lugar, assistir a palavra, ser bons cristãos. Mas a nossa vida espiritual e a nossa jornada com o Senhor não se resume somente a isso. Você precisa abrir a sua boca e declarar o nome do Senhor sobre as pessoas que cruzam o seu caminho. E se existe timidez ou vergonha no seu coração, o Senhor vai quebrar isso hoje. Existe uma ativação nessa manhã que o Senhor deseja derramar sobre corações aqui. Corações obedientes para se levantar, para pregar a palavra de Deus, seja no mercado, seja na escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Você precisa se levantar. O Espírito do Senhor, do soberano, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Isaías 61, versículo 1. Lendo Isaías, nós vemos que as profecias são aproximadamente 400 no Novo Testamento. Isaías é conhecido como profeta messiânico, o homem que falou com mais expressão sobre o reinado de Messias. Escuta isso. O homem que falou com mais expressão sobre o reinado do Messias, sobre a maneira que se daria a implementação desse reinado na terra. Isaías. E nós pertencemos a esse reinado, que esse homem falava com tanta expressão.
Nós pertencemos a esse reinado de levar boas notícias, de se importar com a viúva, de amar o órfão. Nós temos essa obrigação e essa responsabilidade de anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Não é somente os pastores, você também tem essa responsabilidade de levar essa mensagem. E a grande verdade é que o combustível para essa missão, o combustível para permanecermos nesse reino e sermos excelentes, relevantes, é mantermos as nossas lamparinas cheias de azeite. Nós precisamos manter as nossas lamparinas cheias de azeite. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque é esse que vai ser o impulsionar para você cumprir a sua missão. É isso que vai te dar entendimento. Você precisa ser alguém cheio do Espírito Santo. E o convite do Senhor para nós nessa manhã é para nós embarcarmos em uma nova perspectiva a respeito da nossa vida espiritual, em como nós temos nos comportado como homens e mulheres que levam o nome de Deus, que levam a palavra de Deus, que vêm aos cultos ao domingo com a sua Bíblia. Você que levanta as suas mãos, você que vem a esse lugar, você se derrama e você diz: por ele que eu estou gastando a minha vida. A grande questão é: será mesmo que nós estamos gastando a nossa vida pelo Evangelho e pelo Senhor? Existe uma urgência que tomou o meu coração no começo do ano, e uma nova perspectiva a respeito da minha vida espiritual. E o convite do Senhor também para você é se movimenta. Querido, faça alguma coisa. Nós precisamos entender que o Senhor está te convidando para se levantar. O Senhor está te convidando para você se mover, para você fazer algo. Mas ficar parado não vai poder mais. Precisamos entender com clareza que o reino de Deus é movimento. O reino de Deus é movimento. E se eu sei que o reino de Deus é movimento, eu não posso ficar parado. Eu podia escolher não ir. Eu podia escolher ficar no conforto da minha casa, vivendo ali um momento, sabe, que é prazeroso de estar em casa, na minha igreja. Mas aquele que entende que o reino é movimento, deseja ir além. E o Senhor está dizendo: para de viver uma vida normal. Você não foi chamado para viver uma vida normal. Não, você foi chamado para ir além. Então nessa manhã diga: Senhor, eu quero ir além. Eu quero estar acima da média. Eu não quero ser medíocre. Eu não quero tratar o Senhor e as coisas do reino de uma maneira superficial. Não, eu quero ser relevante. E para ser relevante, eu preciso estar em movimento. Eu preciso me mover. Eu preciso orar, eu preciso ler a palavra. E isso é combustível para os meus pés. Se eu não oro, se eu não ler a Bíblia, muito facilmente eu vou me deixando levar. E vou estagnando. Eu vou parando. Eu vou deixando de olhar para o Senhor. Eu vou deixando de olhar para Ele e para aquilo que Ele tem para mim. E é por isso que, se eu entendo que o reino de Deus é um reino em movimento, eu preciso me mover. Lucas capítulo 8, 1 vai dizer assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, pregando o evangelho do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. Jesus, ele ia passando pelas cidades e povoados, pregando o evangelho. E os 12 estavam com ele. Eu começo a imaginar
Os 12 discípulos com o Senhor, observando, caminhando, se movendo junto com o Senhor, observando a maneira que Ele olhava, a maneira que Ele se importava com os perdidos, com os leprosos, com os doentes, a maneira que Ele tratava as pessoas. Os 12 estavam com Ele, se movendo, se levantando com coragem. Entenda algo, queridos. As circunstâncias das nossas vidas não podem paralisar o que precisa ser feito. E eu quero contar uma experiência bem rápida aqui. Eu estava indo, ano passado, se eu não me engano, ou 2024, eu estava indo tirar a minha carta de motorista. Tive que ir lá no Poupatempo para fazer aquela prova e tudo mais. E tem um limite para acertar, né? E por eu não passei. Gente, eu fiquei desesperada, super mal. Sentei ali numa mesinha na praça de alimentação e falei, o que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui? Fiquei assim, desesperada. Já pensei, nossa, meu dia vai ser terrível, vou ficar me culpando, isso e aquilo. E aí o Senhor me disse, levanta e prega o Evangelho. Falei, não, Deus. Deus, você não está vendo a minha situação? Acabei de ser reprovada. E aí o Senhor está me chamando para me levantar, para pregar o Evangelho. Deus, aí não. E o Senhor, mais uma vez, aquela voz, meu coração já acelerando, levanta e prega o Evangelho. Falei, amém. Me levantei, ainda sem jeito. Falei, Senhor, me mostra as almas que precisam do Senhor. E ali no Shopping Internacional de Guarulhos, comecei a pregar o Evangelho. Abordava as funcionárias das lojas, pregava a palavra e elas se derramavam. 2 almas para Jesus voltou naquela manhã. Vidas foram alcançadas, eu não deixei a circunstância, mas o Senhor me chamou para ter um coração obediente. E um coração obediente não se move pelas circunstâncias, mas pela palavra. Se é missão, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui para cumprir aquilo que o Senhor me chamou. Jesus nunca chamou ninguém para ficar parado ou para ficar estagnado, paralisado, vivendo no automático, não. Observe que Jesus, ao cruzar com alguém, a curar alguém, ele sempre motivava essas pessoas a se moverem, a se levantarem. Nós vemos como o paralítico em Cafarnaum, Jesus disse, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. O homem paralítico no tanque de Betesda, Jesus ordenou, levanta-te, toma o teu leito e anda. A filha de Jairo, ao ressuscitá-la, Jesus tomou a sua mão e disse, Talita cumi, que significa, menina, levante-se. O cego Bartimeu, após ser curado, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Todos aqueles que se encontram com o Senhor, com a presença, são movidos a continuar andando, caminhando. Eu fui curado, vou ficar aqui tranquilo. Não, anda! Levanta! Jesus podia pegar no colo, levantar, mas ele faz questão, sai do teu lugar e levanta! Sai do teu lugar e anda! Sai do teu lugar e caminha! Não importa as circunstâncias, levanta
e anda. Se você tem a palavra de Deus, isso é suficiente. Se Ele está falando levanta, Ele vai abrir o caminho, Ele vai abrir as portas, Ele vai cuidar de tudo. Deus disse: Grace, escreve para o Greenhouse, você tem R$1? Não tenho. Mas se eu estou te chamando, eu vou prover. No segundo dia que eu me inscrevi para a escola, eu já tinha pagado 2 boletos. Pastora, quem faz isso? É o Senhor que nos dá a palavra. E nós só precisamos nos levantar, ir em direção a Ele e caminhar. É movimento. É movimento, é olharmos para o Senhor e entender que o chamado do Senhor sempre foi: movimente-se, levante-se, mesmo cansado, vá. Mateus 9:9, Jesus vê Mateus sentado na coletoria e fala: siga-me. Mateus se levantou e seguiu. Mateus se levantou e o seguiu. A grande verdade é que Deus está nos chamando para sairmos do automático e fluir num tempo de obediência ao chamado e à missão. Mas a minha pergunta é: como você tem levado a sua vida? Será que existe em nós esse verdadeiro fluir do Senhor? Nós não podemos levar água se nós não temos água. Nós não podemos levar água se nós estamos como um deserto. E Deus está dizendo para você nessa manhã: desperta, porque existe vida de Deus sobre você. Desperta, porque existe vida de Deus sobre você. Muitas das vezes nós nos comportamos como Pedro, negando o Senhor. Nossa, pastora, aí você pegou pesado. Eu não nego o Senhor. Negar o Senhor, aí não. Eu estou indo aos cultos, eu cumpro as minhas escalas. Eu não nego ao Senhor. Nós negamos ao Senhor todas as vezes que escolhemos fingir e se esconder. Negamos ao Senhor todas as vezes que escolhemos dizer não para a vontade dEle. Nós negamos todas as vezes que escolhemos viver do nosso jeito, da nossa maneira. Nós negamos quando a gente se cala, quando na verdade o Senhor está dizendo: abra a sua boca e pregue o Evangelho. Nós negamos quando nós vamos contra a vontade do Senhor, quando nós escolhemos ficar sentados, esperando as pessoas irem do nosso lugar, esperando alguém ir para a Amazonas e pregar no meu lugar, porque eu não tenho condições, porque são tantos questionamentos. Mas se o Senhor nos deu uma palavra, isso basta, e nós não podemos negá-lo. Negamos o Senhor quando passamos horas na internet. Negamos quando deixamos de priorizar aquilo que para nós tinha que ser sagrado. Negamos quando nós normalizamos não ler a palavra, quando normalizamos não ler a Bíblia, quando normalizamos não ter uma vida de oração, porque já sabemos como faz. Nós não gastamos tempo em lágrimas. Nós não gastamos tempo amando ao Senhor no secreto. E é por isso que muitas das vezes ficamos estagnados. Ou servimos no automático, porque eu já sei como faz. Mas o Senhor está dizendo: você me nega todas as vezes que você faz isso. Quando você não abraça o lugar secreto, quando você não abraça as Escrituras, quando você escolhe viver da sua maneira. Mesmo Pedro, após ter negado, Jesus diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu realmente me amas? Pedro, tu me amas? Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É como se o Senhor estivesse dizendo para Pedro: Pedro, volta a se movimentar, Pedro. Pedro, volta a cuidar do que é meu. Pedro, apacenta os meus rebanhos. Pedro, se move.
Pedro, você se distraiu, mas está na hora de você se levantar. Pedro, olha para mim. Mais para frente, esse mesmo Pedro, ele vai aparecer em Atos 2, pregando, cheio do Espírito Santo. E cerca de quase 3.000 almas se rendem ao Senhor. Quando nós temos essa vida em movimento, o Espírito de Deus começa a fluir em nós. E eu vi uma frase que ardeu no meu coração. A frase dizia: uma coisa é o Espírito Santo habitando, outra coisa é o Espírito transbordando através de você. Uma coisa é o Espírito Santo habitando, outra coisa é Ele fluindo através de você. Outra coisa é Ele transbordando através de você. E nós precisamos entender que nós precisamos transbordar e levar vida de Deus. Nós estamos vivendo um tempo difícil e mais do que nunca é tempo de nós nos posicionarmos. É tempo de você se posicionar onde você trabalha. É tempo de você se posicionar onde você estuda. É tempo de você se posicionar onde você frequenta. É tempo de você se posicionar. Nós lemos Isaías 6 no começo e agora eu gostaria de redobrar a sua atenção. Se você tem Bíblia aí, abra comigo novamente Isaías 6. Nós sabemos que o Senhor está aqui, o Senhor está nos movendo, Deus. Mas antes de entrarmos no texto, precisamos entender que na época do chamado de Isaías, Israel estava vivendo pelo menos 3 crises. Israel estava vivendo um tempo de crise terrível, e é nesse tempo que Deus levanta o profeta. Primeira crise era uma crise política. O rei Uzias estava morto. E ele foi um rei que trouxe muitos benefícios para a nação de Judá. Principalmente prosperidade financeira e proteção contra os inimigos. Segurança contra os inimigos. E nós sabemos que o coração humano, ele clama por essas coisas. Nós sabemos que o coração humano, ele clama por uma prosperidade financeira e segurança. E Uzias, ele proporcionava a esse povo essas duas coisas. Prosperidade financeira e segurança ou proteção contra os inimigos. E se nós analisarmos esse texto, a gente começa a perceber que, sem dúvidas, esse rei foi extremamente amado e aclamado pela multidão da nação de Judá. Porém, Uzias, ele acabou se corrompendo, se entregando à idolatria, à sua prosperidade, se tornando alguém ambicioso. Ele cobiçou o ministério sacerdotal que pertencia à classe levítica e por isso foi duramente ferido de lepra até o fim da sua vida. Mas agora Uzias, ele está morto e Judá enfrenta uma terrível crise política. Segunda crise era uma crise social. Nos dias do profeta Isaías, a exploração dos mais ricos sobre os mais pobres, havia homicídio, injustiça nos tribunais, muita violência espalhada por toda a Judá e Israel. Tudo isso ainda sendo acometido por aqueles que se diziam ser povo de Deus. Os mesmos que iam aos templos, ofereciam sacrifícios, realizavam festas para Deus. E isso tornava o pecado ainda mais grande daquele povo, porque era acometido por aqueles que conheciam a lei de Deus. Eles conheciam. E a terceira crise que eles estavam passando naquele momento era uma crise espiritual. Israel havia se afastado do Senhor, trocando o Senhor por ídolos. Os pecados do povo eram tão grandes que o Senhor chega a chamá-los de Sodoma e Gomorra.
E se você for lá em Gênesis 19, você vai ver exatamente sobre isso. Nos conta sobre 2 cidades da planície que o Senhor destruiu por conta do pecado dessas cidades. E agora Deus chega a comparar o seu próprio povo com Sodoma e Gomorra. Percebam, queridos, o nível espiritual que se encontrava o povo de Israel. Em uma época como essa, marcada por crises terríveis, Deus levanta, Deus separa um homem para ser porta-voz a um povo rebelde. E eu queria que você acompanhasse comigo aí na sua Bíblia, Isaías 6 até o 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Verso 8: então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? E quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Vamos ler o começo de novo. No ano em que rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. A morte do rei Uzias trouxe incerteza para o povo. Porém, Isaías vê que Deus continua reinando. Enquanto o trono da terra estava vazia, Isaías vê que o trono do céu continua ocupado. E eu entendo que governos humanos podem falhar. Governos humanos podem errar, mas Deus continua reinando, Deus continua sendo soberano sobre tudo e todos. Ele continua no controle. Num tempo de crise, Deus continuava no controle, e Isaías viu o trono do céu e o Senhor estava lá. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E o Senhor proclamava uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de lábios impuros, mas os meus olhos, agora os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E ninguém encontra verdadeiramente Deus sem perceber sua própria necessidade espiritual.
Ninguém encontra o Senhor sem perceber a sua necessidade espiritual. Isaías nos mostra que antes de nos levantarmos e pregarmos aos outros, nós precisamos nos arrepender dos nossos próprios pecados. Em Isaías 5, Isaías pronunciava ais quanto o povo, mas quando ele se depara com a glória de Deus, ele começa a dizer e reconhece. Agora ele diz, ai de mim. E eu entendo que a santidade de Deus revela a nossa necessidade humana de perdão e de sermos transformados, restaurados através desse encontro com o Senhor. Ao contemplar a glória de Deus, nós podemos ver o quão somos miseráveis e o quanto nós precisamos nos arrepender e reconhecer que nós precisamos do Senhor. Nessa manhã, Deus está chamando você para ter encontros com a glória de Deus. Nessa manhã, Deus está te chamando para ter encontros com a presença, porque a cada encontro que nós temos, nós somos transformados e convencidos do pecado, a se arrepender, a dizer, ai de mim, porque eu sou pecador, mas Senhor, eu quero o Senhor, eu quero a sua presença, eu quero ser restaurado, eu quero o Senhor ser redimido. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, veja isto. Isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. A confissão nos traz purificação. Isaías confessa que é um homem impuro, de lábios impuros, e o serafim, por uma ordem divina, vai exatamente nos lábios de Isaías, trazendo restauração. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa do toque do Senhor. Eu não sei qual é a área da sua vida que você esconde, que precisa ser purificada, mas o Senhor está nesse lugar dizendo, coloque para fora, confesse, apresente e abandone. Em Provérbios capítulo 28, 13, vai dizer que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. É na presença, queridos, é nesse ambiente de glória que nós somos santificados. É nesse ambiente da presença que nós somos restaurados. É nesse ambiente que nós olhamos para nós e nós começamos a perceber o quanto precisamos dele. O quanto a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Perceba que esse encontro com Deus levou Isaías a ouvir a voz de Deus e a responder prontamente ao chamado do Senhor. Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? E quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui. E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Prontamente Isaías, ele responde, eis-me aqui. Acredito eu que o coração de Isaías estava dizendo, Senhor, me envolva na tua história. Me envolva na tua história. Eu quero fazer parte disso. E nessa manhã Deus está te dando sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Em primeiro lugar, grandes chamados são marcados através de encontros com a glória de Deus. Grandes chamados são marcados através de encontros com a glória de Deus. Isaías no templo, Moisés e a sarça ardente, Ezequiel junto ao rio Quebar, Paulo no caminho de Damasco. Encontros com a glória de Deus transforma as nossas vidas para sempre. E é por isso que nessa manhã o Senhor está dizendo, é manhã de você se encontrar com a minha presença, é manhã de você ver os céus abertos, é manhã do Senhor te chamar para um novo tempo e uma nova perspectiva a respeito da sua vida espiritual.
É tempo de você fazer a diferença na nação brasileira. É tempo de você se levantar e dizer: Deus, eu quero. Deus, envia. Senhor, me prepara, me capacita, eu estou aqui. Eu quero fazer parte. É tempo de nós cumprirmos a nossa missão. Em segundo lugar, não é tempo de se esconder, é tempo de se levantar. Assim como Isaías foi levantado num tempo de crise, num tempo difícil, Deus levanta homens e mulheres nessa manhã com coragem e com ousadia para anunciar a mensagem de Deus a um povo carente, a um povo doente que precisa ouvir da nossa boca que o Senhor vive. Você se levanta nessa manhã como resposta para quem cruza o seu caminho. Ontem, depois do culto de jovens, eu tive uma festa na minha casa com os jovens. E uma das minhas lideradas estudou comigo na escola e ela sentou para conversar comigo ontem. Ela disse: pastora, como eu sou feliz de saber que na escola eu te via pregando, eu te via de longe anunciando a palavra, e hoje eu faço parte da igreja que a senhora está, pastora. Que alegria! Que alegria, porque eu via a senhora pregando a palavra na sua escola, ainda com 16, 17, 18 anos. E como é bom ver que a senhora permaneceu, pastora. No meio da minha escola eu me levantei como resposta de Deus. Há uma geração que necessitava ouvir a mensagem através de corações obedientes que estavam se colocando à disposição do reino, sendo bons mordomos daquilo que o Senhor estava fazendo. Eu, com 16 anos, me levantei na minha escola e hoje posso ver os frutos disso. Deus não pergunta sobre a nossa capacidade ou incapacidade, mas o Senhor está olhando para corações disponíveis nessa manhã, e eu quero te convidar para se colocar de pé nesse momento. O Senhor deseja ver sobre nós corações com disponibilidade. Se coloque disponível, e no caminho Ele vai capacitar você. Eu não sei a maneira que você chegou nesse lugar, nem tampouco como você tem levado a sua vida espiritual. Mas nós conversamos no início dessa mensagem que o reino de Deus é um reino que está em constante movimento. E se eu entendo essa verdade, eu não posso ficar parado. Eu não posso me acostumar com uma vida espiritual medíocre, fazer as mesmas coisas, normalizar, ficar 3 dias sem orar e sem receber da presença. Eu não posso normalizar. E o Senhor está te convidando nessa manhã a colocar de volta uma chama missionária no seu coração, uma chama pela presença, uma chama por Ele, para você cumprir a sua missão. Existe uma urgência de Deus para esse tempo. E eu falo isso com muito temor. Existe uma urgência do Senhor para nos levantarmos. Pastora, você sabe como que vai ser em Amazonas? Eu sei dados, estatísticas, mas exatamente como eu não sei. E mesmo não sabendo aonde eu vou pisar, onde os meus pés vão pisar, nem tão pouco se eu vou sentir medo por estar com pessoas desconhecidas dentro de um barco no meio do mar. E talvez vai doer um pouco no meu marido ou na minha mãe, nisso que eu vou falar, mas tampouco se eu perder a minha vida em Amazonas e não voltar mais. Pouco me importa. Pouco me importa. Os meus olhos viram o Senhor.
E eu sei a missão que Ele colocou no meu coração. E se for para morrer pregando o Evangelho, salvando alguém, eu estou dizendo: Deus, eis-me aqui. Eu estou dizendo: Deus, eu não tenho medo. Senhor, me leve a esses lugares. Não sei, Senhor, como vai ser nas comunidades ribeirinhas, mas, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para cumprir a sua missão com excelência. E mais do que isso, com o coração amando e queimando pelo Senhor. Eu não sei o que você precisa apresentar ao Senhor. Eu não sei tampouco o que você precisa expressar para Ele. Talvez pecados escondidos, mas a glória de Deus está nessa manhã, nesse lugar. E essa glória nos envolve. Essa glória nos convence. Essa glória nos impulsiona. Essa glória nos impulsiona a cumprir ao chamado do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, estabelece nessa manhã a mesma coluna de nuvem que o Senhor estabelecia sobre a tenda de Moisés. E o Senhor falava com ele face a face. Nós oramos: enche esse lugar com uma coluna de nuvem. Queremos ser cheios, inundados pela glória do Senhor. Abra os céus nessa manhã. Nós queremos contemplar a sua glória. Nesse momento, começa a dizer para Deus como você tem estado na sua vida espiritual e peça: transforma, Senhor, meu coração. Faça como John Wesley: Senhor, não permita que eu viva uma vida inutilmente. Eu quero ser relevante para o reino de Deus. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração seus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. E vem mais uma vez e agita todo o meu ser e faz a eternidade se alinhar com o natural. Nessa manhã nós clamamos: E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. E meu coração, e fere meu coração com a ferida de fome por ti. E fere meu coração com a ferida
vida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entrei em aliança. Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entrei em aliança. Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entrei em aliança. Até que ele venha. Até que ele venha. Com pés descalços, nação nos ombros e o coração em chamas, beijando o Filho até que ele venha e chova a justiça. Com pés descalços, nação nos ombros e o coração em chamas, beijando o Filho até que ele venha e chova a justiça. E mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Nós declaramos o seu fogo sobre nós, Senhor. E mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. E mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Eu queria nessa manhã orar por você. Será que você pode sair desse lugar e vir até o altar? Eu quero orar por você e declarar que a partir desse dia você vai abraçar essa casa, abraçar o chamado do Senhor e viver um tempo de obediência, amando e orando pelo Brasil. Pode se aproximar aqui, ó. Nós queremos liberar um novo tempo sobre vocês. Nós queremos liberar sobre vocês a ousadia. Queremos liberar sobre vocês aquilo que nós estamos vivendo com tanto queimor no nosso coração. Nós queremos liberar que vocês vão viver algo extraordinário. Encontros com a glória de Deus. Encontros
encontros com a presença de Deus. Nós oramos para que vocês possam ser cheios do Espírito Santo, se movimentar, se mover nesse tempo. Em nome de Jesus, que vocês possam olhar para o Senhor e que o fato de olhar para o Senhor venha a ser o motivo suficiente de vocês continuarem caminhando, amando e zelando pela presença e pela palavra de Deus. Que haja em nós um coração obediente, um coração que deseja ouvir ao Senhor e se atentar para a sua voz e para o chamado. Que, Senhor, a sua voz possa ser mais alta que as outras vozes. No nome de Jesus, traz para eles, Senhor, o entendimento, a clareza, Senhor, e o chamado que o Senhor tem para esse tempo. Nós queremos te louvar e te agradecer por essa manhã, por essa glória que nos envolve. Vem sobre os corações, Senhor, que estão frios, que não tem mais encontro com a sua presença. Nós declaramos, Senhor, nessa manhã, olhos voltem a ter lágrimas, corações voltem a ser corações incendiados. Enche com o teu Espírito Santo, porque nós queremos estar empoderados pelo teu Espírito, Senhor, para anunciar a sua palavra. Nós queremos estar com as nossas lamparinas cheias de azeite. Então, eis-nos aqui e nos envia a esse tempo, em nome de Jesus. E se você acredita nisso, aplauda Ele. Glória a Deus, Deus abençoe.